Fala um pouquinho do batismo pra gente. O batismo? Batismo nas águas? Nas águas. Certo. Mas assim, especificamente, como assim? Pronto. Por exemplo, quem já era batizado? Batizado quando era criança. Quem batizou quando era criança? Sim, precisa ser batizado. Por exemplo, essas pessoas não se batizam mais. Ou então, para ir para outra denominação, para se tornar cristão, se batizar nas águas, né? E quem se batizou só quando criança e não teve outro batismo, o que é que você diz a respeito? Olha, a palavra do Senhor, ela fala claramente que o batismo é para quem tem pecado, é para remissão de pecado. Então, a igreja evangélica, ela não batiza a criança porque ela entende que a criança não tem pecado nenhum. Ela não precisa se arrepender. Ela vai se arrepender de quê? Ela não sabe de nada. É tão certo que no arrebatamento ela vai ser a primeira a assumir a criança. Então, a criança, ela não tem para que se arrepender e se batizar. Nós temos um exemplo de Cristo. Jesus pecou? Ele não pecou em nenhum momento. Mas com 30 anos ele foi para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E de fato, quando ele chega lá no Rio Jordão, João Batista se surpreende. Ele fala: Senhor, como é? Eu tenho que ser batizado por você. Não, eu batizar você. Ele diz: para que se cumpra as escrituras. Jesus, ele veio trazer um modelo de como a gente temos que seguir e servir a Deus. Ele, não tendo um pecado, ele se sujeitou ao batismo. Para dar quê? Para dar exemplo. Então, o batismo ele é para remissão de pecado. Traz o símbolo da morte e da ressurreição. Então, a vida, quando uma pessoa se entende que pecou, precisa do perdão do Senhor, ela tem que confessar. Então, o batismo, Jesus deu uma ordem: aqueles que creem em mim e for batizado será salvo. Então, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma ordem dele. Então, a diferença é essa: Jesus se batizou porque se batizou, não tinha pecado, é igual uma criança. Não necessariamente, mas por que se batizou? Para nos ensinar, para dar exemplo, que todos nós precisamos, porque você precisa se arrepender para poder. Você confessa, você se arrepende e confessa. Uma criança não vai se arrepender, vai confessar, não sabe nem falar. Não tem entendimento. Não tem entendimento nenhum. Né? Só isso. Só. Porque tem aquela fala, tem que nascer de novo. Nascer de novo. Aí esse nascer de novo. Esse nascer de novo, lembra, pronto, vamos trazer o texto de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Ele era um homem cheio de conhecimento. Um homem que conhecia muito, o professor. Diz alguns historiadores, pesquisadores, que ele até foi professor de Jesus quando era criança. Então, o que acontece? Mas só que Nicodemos, ele era um homem que conhecia as escrituras, só que ele não vivia as escrituras. Ele pregava e não vivia o que pregava. Então, quando ele foi visitar Jesus, e chegou lá e ele confessou: eu sei que tu és mestre e rabino vindo da parte de Deus, porque o que você faz ninguém faz. Então Nicodemos reconheceu que algo na vida dele estava errado, mesmo ele conhecendo as escrituras. Na verdade, os fariseus naquela época acreditavam que por eles conhecer mais a Bíblia, isso trazia como eles se sentiam como fossem salvos. Só que as escrituras revela o Salvador. Então eles conheciam tão a palavra de uma maneira tão que era tão, eles pareciam um homem diferenciado dentro dos outros. Então Jesus olhou para eles e falou: Nicodemo, você não precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito, porque esses dois símbolos da água e o Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, você precisa viver o que você sabe. Você precisa viver o que você está pregando, o que você está falando tanto, você fala tanto, mas não vive nada. O que adianta? Não adianta nada. Então, o nascimento, ele vem não conhecer, mas quando você põe em prática o que você já sabe. Então, isso vai produzir sobre a sua vida fé, transformação, restauração, santificação. A palavra de Deus que vai trazer esse efeito quando nós pomos ela em prática. Porque o poder da palavra de Deus, ela está quando nós cumprimos ela. Fazemos ela ser cumprida sobre a nossa vida. Não nós conhecer. Eu poderia citar vários versículos,
Mas você olha pra minha vida, cara, você não vê nada daquilo que eu tô falando, você diz o quê? Ali é um sem vergonha, ele é um falso profeta. Fala e não faz. Então você acaba sendo uma vergonha para o evangelho. Uma nota de R$3. E a criança, então a criancinha que se batiza assim, sem ter conhecimento, ela nasceu de novo? Não. Não, isso para mim é uma tradição. Eu respeito uma tradição, não influencia nada na vida da criança, não influencia nada, porque não tem entendimento. Eu acho que nem os pais têm esse entendimento, ou seja, não influencia nada, é uma tradição. E é uma tradição como outras tradições que não influencia nada, nem bom e nem ruim, é só uma tradição. Mas dentro das escrituras do Senhor, aquela criança, quando crescer, ela vai procurar o seu, como é que chama assim, ela vai criar seus instintos naturais, o homem, certo, errado, o bom e ruim, ele vai pecar. Então ele precisa se arrepender dos seus pecados, conhecer a palavra de Deus, com certeza, se arrepender e passar por esse batismo. Que é o das águas de novo. Não é somente das águas, é bom frisar. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Aquilo ali é só um ato simbólico. Porque mesmo que você se batize e não se arrepender, não adianta de nada. Certo. Entendeu? É só uma simbologia que Jesus Cristo, para nos ensinar com mais clareza, porque naquele tempo, que é uma ordenança, na verdade o novo nascimento é isso. Na verdade no ventre da mãe, né? A criança, a água, a bolha de água no barriga, né? Então quando sai, certo que aquela placenta só foi um local onde ele foi gerado, mas ele nasceu, aquela placenta não. Então, assim, a água é só algo simbólico. Não é que o velho homem ficou lá. Não, o velho homem está aqui. Se eu não sacrificar, ou seja, matar ele todo dia para servir a Deus, ou seja, as minhas vontades de pecar, eu tenho que resistir. Eu tenho que matar a carne todo dia para servir a Deus. Você está entendendo? Eu tenho que lembrar, poxa, eu confessei a Cristo, eu sirvo a Ele, eu me arrependi, Ele me perdoou, eu tenho que ser grato ao que Ele fez por mim. Então eu preciso fazer o quê? Poxa, mudar de vida. Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, foi, nenhum homem, ninguém. Então assim, é gratidão, é reconhecer o que Ele fez. Uma palavra que um pastor amigo falou para mim, falou, muitos vão para o inferno, não é porque pecou, é porque não aceitou o perdão de Deus, só isso. E você precisa reconhecer que você é um pecador e você precisa do perdão do Senhor, e o Senhor está de braços abertos, pronto para perdoar qualquer pessoa. Então significa que uma pessoa se batizou quando criança, sem ter o conhecimento, mas aí cresceu e no seu coração tem aquele temor, independente de religião, mas aí tem um temor a Deus e se arrepende dos seus pecados, então nasceu de novo. Não precisa um novo batismo, né? Mais ou menos assim? Não, eu estou errado. Não, porque isso tem que ser público. Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, também negarei ele diante do meu Pai. Isso é bem claro. Tem que ser cumprido o que a palavra de Deus diz. Não, a gente não pode introduzir nada e nem tirar nada. É aquilo. Porque eu entendia que para nascer de novo tinha que ser um novo batismo das águas, mas não é isso. Não, existem algumas denominações que eles fazem isso. Você se batizou lá, sai, depois volta e se batiza de novo. Aí você sai, se desvia dos caminhos do Senhor, volta para a vida louca, vamos dizer assim. Aí você retorna para aquela igreja novamente, se reconcilia, não, vamos batizar novamente. Não, a Bíblia fala que como há um só Deus, também há um só batismo. Você não precisa batizar duas vezes. No caso de criança, é porque criança não tem pecado, não tem que se arrepender de nada. Folha em branco, né? É, uma folha em branco. Você é só uma tradição, então não influencia nada de bom e de ruim, não. Sabe onde é que pode influenciar? Quando eu tenho um entendimento e eu vou e faço. Eu vou bazar minha criança, mas eu sei que não, mas eu vou fazer. Para quê? Você tá, isso é apostasia, abandono da fé. Você sabe da verdade e quer fazer o errado. Entendeu? Pastor Manuel, lá na Batista da Redenção, tem uma faixa etária, uma idade específica para uma criança, por exemplo, um adolescente vir a se batizar? Olha, vamos dizer assim, alguns anos atrás se dizia que era com 15 anos, por causa... Já ter um conhecimento, já... É por causa da malícia, da infantilidade, né? Vamos dizer assim, no nosso tempo, a gente foi conhecer o que era errado, uns 17 anos, 18 anos.
Já hoje, crianças de 10, 12 Precoce, anos... né? Bem mais precoce as coisas. Justo, está muito mais precoce. Cedo. Então, aí por isso hoje, com 12, 13 anos, e também os pais têm que ter consciência também, para ter acompanhamento. Ensinar. E aí, seu filho, assim, isso também não é a igreja que impõe, não, isso é uma decisão pessoal. A gente ensina, a gente explica, mas tem que gerar, nascer o desejo no coração. Eu preciso ser batizado. Para um membro, ou a pessoa que está frequentando a Batista da Redenção, e de repente ele diz: eu vou aceitar Jesus, vou me batizar, estou convicto. Essa decisão já basta ou tem um curso, alguma coisa? Não, então, a gente temos um curso preparatório, é só mais uma informação para você saber o que é o batismo. Ficar realmente o que consciente, significa, né? O batismo. O passo. Porque tem algumas pessoas que, vamos dizer assim, batizar sem saber o que estou fazendo aqui, fica um negócio meio vago. Só para tomar o banho na banheira aí, né? Complicado. A pessoa, quando não entrega a vida a Jesus, é porque ela já foi convencida pelo poder da palavra de Deus. Falou: não, quero entregar a minha vida a Jesus, essa palavra, Deus falou comigo, pronto. Aí eu quero me batizar agora. Falou: então vou fazer o seguinte, vamos fazer um mini curso aqui de uma semana, para explicar, passar para você, fazer um discipulado. Esse discipulado a gente vai tirar as dúvidas, porque se durante aquele discipulado a pessoa lembrar, por exemplo, que tem intrigado, ela precisa se reconciliar com essa pessoa. Fazer as pazes com aquele passado. Vai lá, se reconcilia lá, porque você não pode. Se não resolver, não pode. Porque senão não se arrepender, não vai adiantar de nada o batismo. Se durante aquela discipulada alguém lembrar que, poxa, eu tenho algo pendente com meu irmão, com a minha mãe, meu pai, alguma coisa grave, vai lá, conserta a sua vida. Depois vem. Por quê? Porque isso, vamos por exemplo, vai que você não faz isso e vai se batizar, hoje, né, tem foto, vídeo, né, coisa mais linda. Aí o cara fala: fulano ali, meu Deus, se batizou, mas não está bem comigo, alguma coisa. Vai gerar essa situação, porque a gente somos espelhos. A gente temos que se espelhar em Cristo, e as pessoas vão olhar para nós e através dos frutos vão saber se realmente servimos a Cristo ou não. Jesus disse: quando eles verem vocês fazendo o que eu faço, não precisa nem você falar, eles já saberão, porque o povo de Deus é diferente. É diferente, cara. É diferenciado, o povo que é de Deus é diferente. Não tem como, cara, se igualar. Não. Percebe-se pelo comportamento, pelo que fala, que age, diz. A vida em si já não precisa falar. Desse jeito. Isso não quer dizer que são perfeitos. Não. Perfeição já estava no céu, né? Mas é buscar em Deus. Buscar no Senhor a cada dia. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, só os doentes. Ou seja, o hospital, só quem está lá agora, quem está precisando ser atendido pelo médico. Quem não está lá no hospital, está em casa, está num canto. Ou seja, Cristo, Jesus, a igreja não é diferente. Só vai para os pés de Jesus, só se vive com a cabeça focada na Bíblia, buscando aqui quem está doente. Quem está sã não pega na Bíblia, quem está sã não vai numa igreja, quem está sã não se preocupa com essas coisas de Deus. Não faz diferença. Pastor Manuel, e ainda sobre o batismo, o senhor esclarecer quem está em casa. A gente está aqui, pessoal, você que está chegando agora na nossa live, a gente está aqui ao vivo, batendo um papo maravilhoso aqui com o nosso amigo, nosso convidado, 19º convidado do nosso Chupeta Cast, primeiro podcast 100% taperense. A gente está aqui hoje com o pastor Manuel, sendo agraciado. Deus preparou esse momento aqui para a gente estar partilhando, né, uma informação maravilhosa, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus, dos ensinamentos, respeitando você que está nos assistindo aí, mas é de outra denominação, a gente respeita demais. Nosso intuito é somar os aprendizados e partilhar, né, conhecimento. Sejam bem-vindos mais uma vez, você que chegou agora na live aí, a gente está com o pastor Manuel. Um abraço especial a todos vocês que estão aí no bate-papo, interagindo aí, a galera que está interagindo, tá certo? Um abração para vocês. Faz sua pergunta, pastor Manuel, faz sua pergunta aqui para a gente estar incrementando aqui a nossa conversa, a nossa prosa, e daqui a pouquinho a gente vai estar lendo aí algumas perguntas aqui ao vivo, né, para vocês, e partilhando aqui com o pastor, e ele também dando as respostas baseadas no ensinamento da Bíblia e no que ele também já tem de experiência nessa caminhada da fé.
E lembrando que no dia 29 de junho a gente vai estar com o nosso sorteio, não é isso, Salvo? Isso. A gente vai estar aqui com um sorteio. Aliás, eu vou até falar a palavra sorteio no plural, vai ser sorteios. Em primeiro lugar, a gente vai estar com um Pix de R$100 para a galera que interage ao vivo com a gente aí e faz perguntas, tá certo? Os que fazem mais perguntas, os que interagem com a gente, fazendo aquela pergunta maravilhosa para os nossos convidados. Então faz sua pergunta, participa, que a nossa equipe técnica está aqui anotando tudo na canetinha, e no dia 29 você vai estar concorrendo àquele Pix de R$100, dentre mais alguns prêmios que a gente vai estar aqui divulgando no decorrer do programa de hoje e nos próximos episódios também. E a gente está na pauta agora falando sobre o batismo, ainda na lógica, no conteúdo do batismo, Pastor Manuel. Aquela pessoa que de repente, igual o senhor falou agora há pouco, ele se batizou na igreja católica, criancinha, bebezinho chorando lá, aí com seus 14, 15 anos ele entregou a vida dele para Jesus, começou a ter um conhecimento da palavra de Deus, começou a frequentar, né, uma denominação, teve aquela mudança. Creio que já aconteceu isso com alguns de nós aqui, inclusive, né? A gente já passou por essas experiências, eu e o Saulo, mas tem pessoas que ainda vai mais além, se batiza em uma igreja, aí com 8 meses, aí gostou mais de outra, começou uma amizade por ali, aí vai para outra denominação, aí se batiza de novo. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ele disse: ai, Márcio, eu sou topado mesmo, quando Jesus vier, o primeiro é eu que sou, vai ter uma nuvem só para mim, eu já vou no 6º batismo. Isso agrega mais alguma coisa, pastor, nessa pessoa? Olha, na verdade isso aí, cara, isso aí é apostasia. Isso aí é, então, vou botar a primeira culpa nele, não sei nem quem é, não quero nem saber, porque isso é falta de conhecer a palavra de Deus. Se ele lê a Bíblia, ele está sendo enganado, e porque quer, porque esses batismos não servem nada para ele. Não tá. E acredito que os líderes que fizeram isso com ele também são outros irresponsáveis, infelizmente, tem que falar a verdade, porque não existe isso aí. E já começa talvez uma análise aqui para aquela temática de uma lavagem cerebral e daí por diante, algo porque como há um só Deus, há um só batismo. A questão do batismo de criança, porque criança não tem nenhum entendimento, não tem nenhum. Eu fui batizado quando era criança, minha mãe levou, éramos católicos, levou tudo e está sendo influenciada, porque eu fui crescendo, fui conhecendo o mundo, conhecendo as coisas erradas, e fui vivendo, fazendo as coisas loucas da vida. Poxa, chegou um momento, Jesus falou: e aí, você quer continuar assim ou vai parar por aqui? Jesus me encontrou, não foi nem eu que encontrei Jesus, foi ele que me encontrou. Então eu falei: não, Jesus, eu quero. Me rendi aos pés do Senhor, e naquele momento ali eu me rendi, conheci, fui, me batizei. Pronto, até que não passei por 10 batismos, não existe. Eu acho que isso é falta de conhecimento da pessoa que não lê a Bíblia. E quem não lê a Bíblia vai muito por conversa dos outros. Verdade. Isso é horrível, cara.